Bom dia, graça e a paz desse Deus maravilhoso. Hoje é 19 de abril de 2022. E para a honra e para a glória do Senhor Jesus, mais um estudozinho do Manancial. Qual está aqui do meu ladinho? Mais um estudozinho do Manancial. Glória a Deus. Deus abençoe as pessoas que fazem, né, esses pequenos estudozinhos da Bíblia aí. Louvado seja o nome do Senhor. E o estudozinho da Bíblia de hoje se encontra no livro de Hebreus, no capítulo 11, do verso 1 até o verso 3. E para a glória de Deus, para a glória de Deus, louvado seja o nome do Senhor. E a palavra de Deus diz assim: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, é a prova das coisas que não se veem. Louvado seja o nome do Senhor. O que nós podemos entender aqui? Esse pequeno texto aqui me faz lembrar de Tomé. Tomé é um apóstolo de Jesus Cristo. Quando Jesus ressuscitou, todo mundo falando que Jesus tinha ressuscitado, e Tomé disse o seguinte: eu só creio se eu ver. Mas não parou por aí não. Se eu ver e tocar em suas feridas. Quer dizer, tem pessoas assim ainda hoje, que não creem, querem provas, faz um milagre, cadê o teu Deus? Irmãos, Deus não pode ser tentado. Deus faz as coisas conforme a nossa fé. Eu creio no Senhor Jesus Cristo, eu sou o milagre de Deus. Não era para mim estar aqui, mas eu estou. E hoje Ele me capacitou. Eu era o cara mais medroso no mundo de falar em público. Eu achava que eu não prestava para nada. Mas Deus, quando chama para boa obra, Ele completa ela. Hoje eu prego, hoje eu faço meus estudos, sou formado em teologia, estou fazendo uma pós. Então, assim, para quem achava que não valia nada, eu sou muito valoroso para Deus. E você também, meu irmão, minha irmã, você é muito valoroso para Deus. Jesus te ama e Ele se sacrificou lá na cruz por mim e por vocês. Que possamos ter essa fé, esse firme fundamento, mesmo a gente não vendo, não enxergando, mas a gente crê. Por exemplo, eu estou sentado nessa cadeira aqui, ó. Eu tenho fé que ela não vai cair comigo, ela não vai se desmoronar, É uma fé que a gente tem, é uma fé que a gente crê que ela vai nos sustentar. Assim é Jesus, meu irmão. Quando a gente come o pão com o café da manhã, a gente está alimentando o corpo. Mas quando a gente estuda a palavra, a gente está alimentando o nosso espírito, a nossa alma. Nós estamos nos alimentando, fortalecendo, para não sermos mais meninos inconstantes, que vai aí por vento de doutrina. Então a gente tem que estar firme na palavra, porque por ela os antigos lançaram testemunho. Estou falando dos homens de Deus que Deus levantou durante toda a história, todo o Velho Testamento. Se você for ler, for se aprofundar, muitos deles viveram pela fé em Cristo Jesus. A vida não é fácil para ninguém. Não é fácil. Tem dia que a gente não tem um pão, não tem um leite, mas a gente tem fé. A gente tem fé que os dias vão melhorar. Nem sempre a gente vai viver dentro da tempestade, irmão. Uma hora a tempestade passa, uma hora esse deserto que nós passamos vai passar. E vai vir o oásis, vai vir água em abundância, vai vir comida em abundância. Porque Deus cuida dos seus e Ele prepara os seus. Um exemplo que eu sempre uso é o de Moisés. Moisés era um cara letrado, estudado, foi criado na ciência dos egípcios. Ele tinha muito conhecimento. Mas Deus falou assim: para mim ainda não está bom. O que eu tenho para ti eu vou te ensinar no deserto. E é nesses desertos da vida que nós passamos, que nós crescemos e que nós aprendemos aquilo que Deus quer para nós. Você está entendendo? E outra, sozinho é muito ruim. Tem que ter pessoas que nos acompanhem na nossa fé. Por exemplo, quando Moisés estava orando numa determinada guerra lá, Josué e Caleb tiveram que segurá-lo e sustentá-lo. A peleja é grande, varão. É grande, é grande. Nós precisamos uns dos outros, da comunidade evangélica, dos cristãos, dos crentes, uns orando pelos outros, não importa a sua denominação.
né? Aí eu sempre estou orando pelos irmãos. Eu conheço muita gente da Assembleia de Deus, do Metodista, da Presbiteriana, né? Eu conheço muita, mas muita gente mesmo. E a gente ora, eu sempre estou orando por eles, porque são meus amigos, são meus irmãos em Cristo. Então nós precisamos, nós né, dependemos também da união entre os irmãos. Vamos nos unir, adorar um verdadeiro Deus, ter fé nesse verdadeiro Deus, né? Pela fé, entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Quer dizer, está falando aqui que tudo saiu de Deus, nada do que foi criado sem Deus, tudo partiu dele. Tudo, 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 tudo. A Bíblia diz tudo. Tudo partiu do Senhor, foi Ele que criou os céus e a terra e tudo que existe em todo o universo. Foi Deus quem criou. Jeová, Elohim, Javé, né? Foi Ele quem criou. Não existe nada antes dele. Tudo partiu dele. Nós temos que crer nisso aí. Está entendendo? É por fé, varão. É por fé, varoa, que nós cremos. Porque Deus há de fazer a diferença. Eu vou ler só mais um pedacinho aqui, ó, o verso 4. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o trasladara, visto como antes da sua trasladação, alcançou testemunho de que agradara a Deus. Ora, veja bem, irmão, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Nós temos que crer nesse Deus, nos aproximar dele com fé, com amor, com carinho, oração, jejum, né? Tem todo um processo, né, varão? Né, irmã? Tem todo um processo. Olha só o que diz aqui o nosso estudo do manancial. Fé, confiar no que não se vê. O autor de Hebreus, no capítulo 11, define perfeitamente a fé e destaca a perseverança dos santos do Antigo Testamento. Tá? Define perfeitamente a fé e destaca a perseverança dos santos do Antigo Testamento, homens que exerceram fé nas promessas do Senhor. A fé demonstra aos olhos da mente a realidade das coisas que não podem ser compreendidas pelos olhos do corpo. Tem coisa que a gente não entende, mas é por fé. É por fé que nós cremos. Deus nos livra todo dia de tantas coisas aí. Precisamos experimentar a fé em nosso viver diário, porque estamos fundamentados na palavra de Deus e na experiência da salvação, independentemente do que aconteceu com cada um em 2020 e em 2021. Essa pandemia colocou em xeque a nossa fé. Muitos vivenciaram luto, outros viram seus familiares ou amigos vencerem a doença, mas foi somente pela fé que chegamos onde estamos. Os nossos olhos precisaram estar fixos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Em João 4, 50 a 54, encontramos um exemplo de fé quando Jesus cura o filho do oficial do rei. Respondeu: pode ir, o seu filho continuará vivo. O homem confiou na palavra de Jesus e partiu. Ao chegar em casa, seu filho estava curado, mas nem sempre o milagre acontece. Não importa, porém, o que vamos encontrar quando chegarmos em casa. E mesmo que a nossa fé não seja do tamanho de uma semente de mostarda, vamos continuar exercitando nas promessas de Deus. Irmãos, eu creio em Deus, eu amo esse Deus maravilhoso, esse Deus que é Jesus, que pagou um sacrifício muito alto, um amor tão grande, incondicional pela humanidade. E só através dele, só por meio dele, é que nós iremos ao paraíso. Nós vamos ter a salvação da nossa alma. Vamos direto lá para a cidade celestial, viver com ele. Eternamente, é para sempre. Então procure andar na presença de Deus, procure exercitar sua fé. Exercite sua mente, se alimente da palavra, busque a palavra, ande na palavra, viva pela palavra. Ande segundo a vontade do Senhor para a tua vida. Oremos a Deus.
Querido Deus e querido Pai, mais uma manhã, Pai, que está chegando aí, ó, o dia está amanhecendo. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado por esse dia maravilhoso que está vindo aí. Né? Que o Senhor possa nos abençoar, nos guardar, nos livrar. Abençoa nossos sonhos, nossos projetos, nosso lar, nossos pais, nossas mães, nossos filhos, nossos netos, Pai. Que possamos, Pai, crescer e amadurecer na Tua presença, Senhor. Nessa busca constante de aprendizado a respeito do Senhor. Que possamos ter fé. Aumenta no Senhor a nossa fé. E que possamos andar diante da Tua presença como varões e varoas valorosos. Valorosos, meu Pai. Que possamos seguir fielmente a Tua palavra. Pai, muito obrigado, Jesus, por tudo. Eu te agradeço em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo do Senhor. Amém. Amém. Shalom, meu irmão. Fica na paz do Senhor Jesus.